Foi uma... Tô na ponta do pé para aparecer atrás desse púlpito, então... Acho que vou ter que fazer uma... Tá vindo. Bom, gente, eu vou ficar aqui só para a Ana Dulce olhar um pouquinho a situação. Mas, bom, bom dia, acho que ainda é bom dia. Meu nome é Júlia, eu sou aluna de doutorado aqui na USP de São Carlos, na Física Computacional. E, bom, talvez essa apresentação ela seja um pouco diferente de algumas outras que vocês viram, porque eu acho que ela vai ser muito mais mostrando uma aplicação e como que a gente usa Python e computação e diversas coisas legais dentro da academia, numa área que eu considero muito interessante, mas eu estudo isso também, então talvez vocês não achem tão interessante assim, mas que é a ressonância magnética. Alguém já fez um exame de ressonância aqui? Então, eu acho muito bom vocês acharem extremamente interessantes e eu queria dizer que essa é a maior experiência quântica que vocês vão poder ter na vida de vocês. Assim, é uma experiência quântica prática. E aí eu queria mostrar, então, um pouco do meu trabalho, um pouco do trabalho do meu grupo de pesquisa também, né, porque eu não estou aqui sozinha. E a gente desenvolve bastante coisa legal em Python. Então, bom, como eu falei para vocês, eu sou formada em Física Computacional. Fiz minha graduação na Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro. O meu mestrado também na Física Computacional aqui no IFSC. E eu tô no terceiro semestre do meu doutorado na Física Computacional também, que é uma área muito interdisciplinar. Então, a gente estuda física e computação ao mesmo tempo e como que a gente pode usar essas coisas de maneira bem correlata. Uma curiosidade sobre mim, eu acho que fala bastante sobre a minha personalidade, talvez, é que eu sou uma grande fã de Pacific Rim. Acho que é o melhor filme de 2013. Então, sempre gosto de mencionar isso. E, bom, aonde que eu tô, né? Eu tô fazendo... Deixa eu só... caramba! Eu tava tentando... Isso aqui é o retrato da Universidade Brasileira. A pessoa tem doutorado e não sabe botar o laser. Achei. Tá? Então, aonde que a gente está? A gente está aqui em São Carlos, né, no estado de São Paulo. Em especial, eu faço meu doutorado no IFSC, que é na USP daqui. E esse é o meu grupo de pesquisa, que é o CIERMAG, Centro de Imagens e Espectroscopia por Ressonância Magnética. Então, esse aqui é o Alberto, também conhecido como Goiano, que hoje é meu orientador, foi meu orientador também no mestrado. E eu queria começar contando sobre um histórico do grupo de pesquisa, que é um histórico de inovação. Então, eu não sei se eu coloquei aqui, talvez esteja escrito na imagem, mas alguém sabe me dizer o que é isso? Vocês teriam um chute, assim, de que é um quiabo. Tá escrito, né? Eu devia ter cortado essa parte. Mas esse é um quiabo, e essa imagem aqui, que foi feita em 1984, aqui em São Carlos, mais especificamente pelo meu orientador, é a primeira imagem por ressonância magnética feita no hemisfério sul da Terra. Então, é uma imagem muito historicamente importante e ela retrata essa inovação que o CIERMAG gosta de trazer. Né? Então, a gente não, porque nessa época eu não estava aqui ainda, mas isso foi feito aqui e todo o equipamento para isso foi construído, desde o hardware até a parte de reconstrução dessa imagem. Uma outra coisa interessante também é que a gente teve aqui em São Carlos esse equipamento, que também foi construído pelo meu grupo de pesquisa. É um equipamento de imagem de ressonância magnética de meio Tesla, isso é um campo relativamente baixo, mas o interessante é que ele foi todo construído com dinheiro público, e esse dinheiro público logo voltou para a população, porque ele ficou instalado na Santa Casa daqui de São Carlos por muitos anos, né, acho que foram quase 10 anos, e a gente realizou mais de 8.000 exames pelo SUS. Então, foi um equipamento desenvolvido aqui, e que
de novo, né, voltou rapidamente para a população aqui isso. Hoje vocês conseguem ver esse equipamento no Museu de Ciência de São Carlos, que fica ali na praça... Qual que é o nome daquela praça mesmo, Chico? A Praça da Câmara Municipal. Ele está lá, então tem uma explicaçãozinha com essa história sobre ele. Essa daqui sou eu visitando, com a mesma roupa que eu estou hoje, inclusive. Mas vocês podem ir lá ver, se vocês quiserem, né? Bom, aqui eu prometo que eu não vou falar tudo isso, não vou assustar muito vocês, porque eu queria explicar, então, que diabo é isso de ressonância magnética e como é que ela funciona. Bom, a ressonância magnética nuclear nada mais é do que um estudo de propriedades magnéticas do núcleo dos átomos, assim. Em especial, a gente vai se aproveitar, a ressonância se aproveita de uma propriedade muito interessante, duas, na verdade, que é o spin e a carga. Não vou entrar tanto em questão aqui, mas o que acontece é que a gente tem um próton, né? Então, vocês estão vendo aqui, ele tem cargas positivas, e por conta dessas duas propriedades, da propriedade do spin, ele fica girando, né? E ele forma um campo elétrico dele. Então, ele tem um campo próprio. Na ressonância, em especial, a gente vai usar sempre o núcleo de hidrogênio, não sempre, mas para a imagem, pelo menos, sempre o núcleo de hidrogênio, por alguns motivos, porque ele é bem simples, ele é formado por um próton, então isso que vocês estão vendo aqui é exatamente o núcleo de hidrogênio. Tem uma outra propriedade que é muito mais técnica, que ele é spin meio, então ele tem duas orientações, mas a mais importante é a quantidade de hidrogênio que a gente tem na natureza, principalmente no corpo humano. Então a gente consegue ter um sinal bastante significativo dele. Bom, o que acontece? Como eu falei para vocês, o núcleo vai ter o seu próprio campo elétrico, e quando a gente colocar ele aqui numa região onde eu tenho um campo elétrico, o que vai acontecer é que eu vou ter um alinhamento. Então, assim, ao invés de eles ficarem todos espalhados, todos vão apontar numa mesma direção, que é a direção do meu campo magnético, que eu coloco aqui. E eles não só vão apontar e ficar paradinhos, mas eles formam um movimento de precessão. Então, eles ficam girando aqui. Parece muito, entre várias aspas, o movimento de um peão, né? Então, eles ficam girando dessa maneira, com uma frequência muito específica que depende do campo. Bom, e aí, para a gente obter o sinal, a gente precisa, na verdade, tirar ele dessa situação de equilíbrio. Então, ele fica lá, girando aqui. Se a gente deixar assim, ele fica aqui para sempre, né? Desse jeitinho. Mas, para fazer isso, a gente dá um outro pulso, que é um pulso de radiofrequência, que vai tombar esse vetor formado por todos os átomos juntos. Então, ele está assim, a gente dá um pulso e faz ele para um outro plano, no qual a gente vai medir esse sinal, que é um decaimento temporal, né? Então, a gente diz que esse vetor aqui que volta, a gente gosta de chamar de vetor mole, porque ele some de um plano muito mais rápido do que ele volta para o outro. Então, isso caracteriza dois tempos que são bastante interessantes para a gente. E, bom, a partir desse sinal aqui, desse sinal de domínio do tempo, a gente pode aplicar uma transformada de Fourier, e aí a gente vai ter realmente coisas que são bastante interessantes num domínio da frequência, aqui. E aí, algumas aplicações só para a gente dizer o que se é feito em termos de pesquisa na ressonância magnética. A gente tem três áreas principais: a espectroscopia, a relaxometria e as imagens. Com a espectroscopia, a gente consegue, a partir de como esses átomos, como aparece aqui o meu espectro de frequência, saber informação molecular, né, saber informação de como é essa molécula. Então, a gente consegue, às vezes, obter impressões digitais da amostra que a gente está analisando. Na parte de relaxometria, tem uma coisa bastante interessante. Eu falei para vocês que isso aqui, né, essa volta dele, eram caracterizadas por dois tempos interessantes, que a gente chama de T1 e T2. Muito criativo, esses nomes. Mas esses tempos, eles dão características muito importantes sobre o tecido que a gente está usando. Então, por exemplo, se você tiver um tumor no seu cérebro, muito provavelmente isso vai afetar o T2 desse sinal. Então, eles são grandes indicativos de patologia e também de uma outra coisa que eu uso bastante na minha pesquisa, que é de como a água está confinada dentro dos tecidos. Então, se a água está livre, assim, você tem um balão de água com nada, esse tempo vai ser muito longo. Se a água está presa em poros muito pequenininhos, por exemplo, vasos
né? Esse tempo vai decair muito rápido. Então, isso também é uma característica importante. E as imagens, que eu acho que todo mundo que levantou a mão aqui, quando eu perguntei se alguém já tinha feito uma ressonância magnética, muito provavelmente vocês estavam falando dessa daqui, né? Dessa situação, que é muito usada em diagnóstico médico hoje no mundo, né? Então, aqui é só um disclaimer, porque para essa situação aqui, para fazer imagens, eu preciso de uma segunda coisa, que é um campo adicional. Então, ao invés de eu ter só esse campo aqui, que é um campo que está em todo lugar constante, homogêneo, eu vou introduzir uma variação nesse campo, e essa variação nesse campo vai fazer com que eu tenha uma localização espacial das minhas frequências de precessão. Então, com isso, eu formo as imagens, beleza? Então, eu acho que aqui era só... Espero não ter assustado muito ninguém com essa parte, mas era uma forma de eu introduzir o que eu vou falar a partir de agora, né? Por que eu estou falando tanto de ressonância e por que a gente está... no que a gente pesquisa essas coisas. Bom, como eu falei para vocês, o CIRMAG, ele tem esse histórico de inovação. E lá por 2014... a gente fez um levantamento sobre algumas questões com os aparelhos comerciais e aparelhos que já eram hardware de ressonância magnética, que já eram bastante, aquela palavra, usados, né? Bastante usados no mercado. Tanto os comerciais, quanto também coisas relacionadas a software livres. E algumas das conclusões que a gente teve aqui são essas. Então, os sistemas que a gente analisou, eles não permitiam que a gente programasse coisas novas, porque, como eu falei para vocês, a gente depende dessa aplicação desse pulso de radiofrequência para poder obter o sinal. E a maneira como a gente aplica esse pulso, o espaçamento entre eles, a forma como eles são, tudo que a gente faz, pode modificar a resposta do nosso sistema. E modificando essa resposta, eu consigo analisar uma coisa ou outra. Então, isso é o que a gente chama de sequência de pulso. Então, assim, esses hardwares, eles são muito fechados, são uma caixa preta. A gente não consegue colocar coisas novas. E quando consegue, deixa de ser uma tecnologia nossa. Passa a ser uma tecnologia que eles detêm. Então, assim, além disso, isso talvez seja o ponto de partida para o que o grupo desenvolve, mas eles não permitiam outras coisas, assim, por exemplo, colocar novas formas de ondas, faltava material de suporte, cada equipamento também é muito dedicado a uma aplicação só. Então, se você tinha um equipamento de espectroscopia, você não consegue fazer imagem, e assim por diante. Então, isso limita muito a pesquisa dentro da universidade, a pesquisa de base em ressonância magnética. Bom, e aí, só para contar, né, o que a gente está analisando quando eu falo isso? Essa parte aqui, que a gente chama de espectrômetro. Então, a gente tem um ímã, que eu falei para vocês que é muito importante, e a gente tem essa parte do espectrômetro aqui, que é a parte que controla, sintetiza os meus pulsos de radiofrequência, envia isso para a amostra e tudo mais. Então, é isso que eu estou chamando de espectrômetro. E aí, bom, tendo em vista essas dificuldades, o CIRMAG começou, depois de 2014, a pensar, bom, se a gente não consegue fazer o que a gente quer fazer com o equipamento que a gente tem, por que a gente não faz um equipamento nosso, então? Né? Por que a gente não patenteia uma tecnologia brasileira de espectrômetro e faz do jeito que a gente quer? E, bom, foi isso que eles fizeram, né? Isso foi... Eu não estava no grupo ainda, mas começou a se desenvolver, então, o que a gente chama hoje de Digital Magnetic Resonance Spectrometer, que é o espectrômetro por ressonância magnética, espectrômetro digital de ressonância magnética, que ele é composto, né? A maior parte do hardware dele é baseado nas FPGAs, que é uma tecnologia de hardware reprogramável. Então, isso aumenta a durabilidade e a nossa possibilidade de fazer melhorias nesse hardware. E, para além disso, a gente também desenvolveu coisas para auxiliar mesmo o uso desse espectrômetro. Então, tem toda uma ferramenta de software que é desenvolvida em Python, e a gente também tem uma linguagem própria para o desenvolvimento daquelas sequências de pulso, que tem essa linguagem tem a intenção de facilitar o que a gente vê como uma sequência que vai modificar o meu sistema de spins e a comunicação com o hardware. Então, é uma linguagem meio intermediária ali.
E aí, bom, aqui talvez seja o que seja interessante, porque foi desenvolvido, isso é por um rapaz que hoje é pós-doc no grupo, que é o Python Magnetic Resonance Framework. É um framework totalmente em Python que vai controlar aqui algumas das principais aplicações que a gente tem para desenvolver isso. Então, eu nem sei, eu acho que isso aqui nem está atualizado, mas a gente tem um instalador que tem para a gente aqui várias aplicações que são bastante interessantes. Talvez essa daqui seja a mais interessante, porque é onde a gente controla realmente todo o espectrômetro, então é uma interface de usuário mesmo, totalmente feita em Python. Temos um compilador para a linguagem F, e isso não é uma palavra feia, é porque o menino que criou essa linguagem chamava Felipe, então ficou F-Language. Enfim, e tudo isso se comunica diretamente com o espectrômetro em FPGA. E aí, aqui está uma imagenzinha da console de operação, então, eu não sei o quanto que... Parece meio um programa mesmo, né? Tipo, é muito parecido com vários outros programas de ressonância que a gente tem. Então, é onde você coloca o experimento para rodar. Isso aqui é um sinal de uma amostra, né? É um sinal bem parecido com o que eu mostrei bem aqui atrás, que é esse decaimento aqui. Então, isso é um sinal verdadeiro. Eu acho que provavelmente era a água que tinha aqui, porque está um sinal bem longo. E, bom, para que eu uso isso, então? O que é o meu trabalho? Porque a partir do momento que isso foi construído, e repara que esse é um equipamento que ele começou a ser construído depois de 2014, então ele é um equipamento que ainda está em construção, né, e a gente ainda está em testes e melhorias. Eu uso especificamente para analisar, para avaliar a qualidade e a viabilidade de sementes de soja e de feijão. Por que usar ressonância magnética para isso, né? Aqui tem um desenho esquemático de uma semente de soja. Em especial, tem uma parte aqui dentro, que é bem no meio, que é essa parte do cotilédone, que é uma parte muito importante, porque é ela quem vai levar nutriente para toda a semente. Então, dentro da avaliação de sementes, que é uma área que é muito grande, né? Eu também não sabia antes de começar meu doutorado, é interessante para a gente analisar se essa parte da semente foi danificada. E não existem técnicas que fazem isso e que consigam, ao mesmo tempo, identificar essas lesões profundas em estágios muito iniciais e, o mais importante, que qual é a palavra quando... Danifiquem. Não danifiquem a semente. Então, a ressonância tem essa característica que é muito importante também, que ela não é nem um pouco danosa para a amostra que você está usando. Tanto que vocês podem fazer exames à vontade. Assim. Eu recomendo, sempre que der, fazer um exame. Mas, então, a ideia era essa, né? Como? Estou basicamente utilizando o espectrômetro que foi desenvolvido pelo grupo, né? Então, eu vou contar qual é a dificuldade de fazer imagens em sementes especificamente e o porquê que esse espectrômetro ele me ajuda com isso, mas é isso que eu estou fazendo. Aqui eu botei só um esqueminha para dizer que grande parte desse processamento também é feito em Python. Então, a partir do momento que eu adquiro os meus sinais, todo o meu processamento dali é Python. Então, mas assim, aí vem o porquê. Por que eu estou analisando semente, então? Qual é o objetivo disso? Tem um apelo dado no setor agrícola brasileiro, né? Então, o PIB brasileiro, ele tem uma parcela bem significativa voltada para o agronegócio, cerca de 23,8%. E, bom, a gente sabe que ninguém come PIB, a gente come comida, mas o Brasil, ele também está colocado como um grande fornecedor global de alimentos, porque ele é o maior produtor mundial de soja e ele é o quarto maior produtor do mundo de feijão. E a qualidade dessas sementes, elas vão afetar diretamente na produção, porque elas afetam a lavoura, e isso pode significar uma série de coisas para a gente, que pode significar, por exemplo, se eu tenho uma produção mais eficiente, eu consigo, talvez, danificar menos o meio ambiente. Então, também tem esse apelo nessa questão. E aí, bom, o que eu estou fazendo? O que a gente pode usar, então, para analisar essas sementes? A
primeira coisa que a gente pode fazer é usar a relaxometria, que é uma das técnicas que eu falei para vocês. Então, com a relaxometria, a gente consegue diferenciar, né? A gente consegue fazer esse gráfico aqui. Esse gráfico é uma distribuição dos tempos de relaxação dessa semente. Para fazer isso, eu usei duas maneiras aqui de medir essa semente. Em laranja, a gente tem uma semente seca, em condição de armazenamento. E em azul, a gente tem uma curva dela depois de ser hidratada por 3 horas. Então, eu consigo ver a diferença, né, dessas curvas de decaimento. E o que eu consigo analisar aqui é a fração de água e de óleo dessa semente. Então, se vocês repararem a curva laranja, tem um pico aqui que, mesmo quando eu hidrato, ele não se mexe, ele continua no mesmo lugar. Então, isso daqui é a minha fração do óleo dessa semente. Enquanto que a outra, para mim, claramente é água, porque a partir do momento que eu hidrato, ela faz uma coisa que ela vem para tempos de relaxação um pouco maiores, né? E ela também aumenta significativamente a amplitude dela aqui. Então, quando eu hidrato, eu estou colocando a água livre dentro da minha semente. Então, eu estou tendo tempos um pouco maiores de relaxação. E vem as imagens, que na verdade é um desafio. E por que isso é um desafio? Embora a gente use a ressonância magnética, as imagens para diagnóstico de maneira muito comum e que isso seja bastante consolidado, eu aposto que quando vocês foram fazer essas imagens, vocês fizeram, sei lá, no abdômen, no cérebro, e num ligamento, né? São tecidos que a gente chama de tecidos moles, que tem uma quantidade de água e, consequentemente, de hidrogênio muito grande. Né? Então, com isso, a gente consegue um sinal bastante grande. As sementes, elas estão dentro de um grupo de tecidos que a gente chama de tecido duro. O que é isso? Tecidos que não têm água. É osso, é dente, e entre outros. E o que acontece com esses tecidos? Acontece que o tempo de relaxação, né, ou seja, a partir do momento que eu estou com ela assim, eu dei um pulso, o tempo que esse sinal some desse plano onde eu consigo captar ele e volta para a situação de equilíbrio, ele é muito rápido. Então, eu tenho alguns problemas aqui, que é, primeiro, adquirir e codificar esse sinal antes que ele suma. E o segundo problema, o segundo desafio, está no próprio hardware, porque dependendo do quão rápido é esse sinal, eu não tenho hardware suficiente que consiga captar ele antes dele sumir. Então, isso aqui é um problema muito grande para a gente. E, bom, existem técnicas, né, para se fazer isso, mas o problema é que essas técnicas são muito recentes. Então, assim, uma das sequências que eu trabalho, a patente dela é de 2017. Então, assim, é uma área que começou a ser explorada agora. E aí tem um outro problema correlato a isso, que nós estamos no Brasil. E no Brasil não se tem dinheiro para investir em equipamento, em ciência. Assim, a gente tem um recurso muito limitado. E quando a gente compra um equipamento, então, esse aqui é um equipamento que a gente não tem foto dele aqui, mas é um equipamento da Bruker, que é um magneto de 2 Tesla para imagem. A gente tem ele desde os anos 90. Então, ele chegou no laboratório junto com o meu nascimento, que foi em 95. E acontece que a gente não tem mais atualização dele de software desde 2010. Então, nada novo que se foi produzido em relação a qualquer coisa de melhoria para essas técnicas não entra mais. E para entrar, a gente precisa gastar um dinheiro absurdo, né? Então, o que eu faço para tentar burlar esse sistema, né? E todo o CIERMAG faz com isso. A gente fala, bom, já que a gente tem o nosso próprio equipamento, a gente não precisa deles, a gente não precisa pagar. A gente pode implementar e não só isso, a gente pode disponibilizar isso para quem mais quiser usar, né? Porque é assim que funciona o desenvolvimento de ciência e é por isso que a gente precisa exaltar a ciência feita dentro das universidades públicas. Então, basicamente, o que eu tenho feito no meu trabalho de doutorado é implementar essas técnicas de imagens rápidas, né, que são relativamente novas, no espectrômetro do CIERMAG. E é a primeira vez que ele está sendo usado para fazer imagens
desde o seu desenvolvimento. Ele estava muito focado para a parte de relaxometria e para a parte de espectroscopia, mas imagem é a primeira vez. Então, para além disso, né, para além de implementar essas técnicas, eu também estou tendo alguns outros trabalhos iniciais que são relacionados à calibração desse equipamento, ou a fazer um protocolo que processe essas imagens. Então, é basicamente isso que eu faço. Então, aqui tem um diagramazinho, essa sou eu trabalhando, desenvolvendo minhas coisas na linguagem F. Vou implementar tudo aqui. A gente usa um magneto de 2 Tesla. Os 2 Tesla é a intensidade do campo, e assim, só para dar uma informação que talvez seja curiosa, quando a gente faz um exame de imagem, geralmente a gente faz com magnetos clínicos que são entre 1,5 Tesla e 3 Tesla. Tá? Então, essa é a faixa de intensidade de campo para a imagem, geralmente, de pessoas que não podem ser cozidas. É isso. Então, eu digo isso porque no IML tem um que é muito mais forte do que isso. A gente tem um 7 Tesla no IML, mas dependendo da sequência que use, você pode realmente, por calor, cozinhar uma pessoa. Então, essa é a nossa margem de segurança, o 3 Tesla. E aí, bom, a gente tem todo o processamento desses dados depois em Python, e aqui tem só um pouquinho essa é a minha semente, né? Uma delas, ela passa por um processo de hidratação ou não, dependendo da técnica. E isso daqui é o que a gente chama de uma bobina de RF. Então, vocês estão vendo ela está dentro de um solenoide aqui, né? São várias espiras de cobre. E ela está aqui bem quietinha na caminha dela. Isso aqui é como se fosse a cama que a gente deita para entrar na ressonância, né? Bom, e aí alguns resultados, porque eu já fiz imagens com esse equipamento. Então, essa primeira aqui, ela parece bem feinha, mas a gente vai tratar ela, tá? Para ficar bonita. Isso aqui é o que a gente chama de espaço K, que é o espaço das frequências. Então, daqui para cá tem uma transformada de Fourier, tá? Uma transformada de Fourier 2D, que pega esse espaço aqui e transforma na imagem que a gente vê. Então, aqui a gente tem uma matriz que é bem pequena, que é 256 por 256. Tem 8 médias, então a gente tem que ficar fazendo isso repetidamente para conseguir ter o sinal da semente, mesmo hidratando ela. E aqui a gente tem um artefato de ponto central, que é uma coisa bastante... a gente precisa corrigir isso em software, né? Porque a gente tem um offset de DC do DAC, que fica colocando esse ponto chato aqui. E isso é uma das coisas que eu trabalhei no processamento dessa imagem. Então, a primeira coisa, na verdade, que a gente faz é preencher com zeros aqui as bordas do espaço K. E isso é o que a gente chama de zero filling na ressonância magnética. E ele consegue aumentar a resolução da minha imagem sem com que eu introduza nada novo ali, porque a transformada de Fourier, ela é infinita, né? Então, a partir do momento que eu trunco ela num determinado espaço, eu já estou deixando finita uma coisa que era para ser infinita. Então, quanto mais pontos eu tiver para fazer essa transformada, melhor vai ser o meu resultado em questão de resolução. Então, essa é a primeira coisa que eu faço. E aqui a gente vê, eu não sei se está dando para ver do fundo, mas aqui a gente tem uma imagem que está bem pixelada e aqui tem uma imagem que eu consigo ver muito mais detalhes. Né? Segunda coisa também é tirar esse ponto daqui e aí a gente vê que a gente tem uma melhoria muito grande na questão do contraste dessa imagem. Então, eu consigo já ver pedacinhos maiores dela aqui. Bom, aqui, isso aqui tem um GIF, que são vários planos que a gente faz da imagem. Então, a gente consegue ver tanto aqui como se fossem os vasinhos, né? Como se fosse a nossa veia sanguínea, são os capilares onde vão passar os nutrientes, tanto o dano, né? Então, essa semente, ela tinha um rasgo numa região que a gente chama de cotilé... Não é cotilé, não. Deixa eu ver qual é o nome da região. É nessa região aqui, no seed coat, esqueci o nome dele em português, mas a gente tinha um rasgo nessa região que é um envoltório que protege a semente de umidade, de várias coisas. Então, dá para a gente ver o quão profundo ele vai e dá para a gente ver também várias outras estruturas dessa semente, que é bastante interessante.
Essa imagem especial, ela foi feita usando outro equipamento, que é o equipamento da Brooker, né? Ela não foi feita ainda usando o DMRS, essa daqui foi feita usando o DMRS, e eu ainda não consegui fazer os planos, por uma questão de... Como eu disse, é um equipamento que está em desenvolvimento, e quando a gente tentou, a gente descobriu alguns problemas que precisavam ser resolvidos antes de eu conseguir fazer isso. Mas uma coisa que eu achei bastante interessante nessa imagem é que vocês estão vendo esse rasguinho aqui, né? Esse é o rasgo que eu mencionei que ela tinha. E isso a gente já consegue observar ele numa imagem aqui, nessa imagem que é como se fosse uma projeção, né? Aí, bom, coisas que eu gostaria de complementar sobre isso. Primeiro que é um trabalho que ainda está em desenvolvimento, mas eu acredito que é um trabalho bastante importante em questões de soberania nacional e desenvolvimento científico nacional, né? Então, tudo foi desenvolvido aqui, ele já está sendo usado por alguns colaboradores. Então, além dessa minha pesquisa, tem uma outra pesquisa bastante interessante que eu estou fazendo em colaboração com um moço da Inglaterra que vem para o Brasil para utilizar o nosso equipamento. Ele também está sendo usado já em Minnesota por um outro grupo de pesquisa que está exportando, né? Então, a gente está exportando o equipamento para lá. E isso, para a gente, é bastante interessante, porque o Brasil está colocando o nome, né, no mundo, não só com exportação de commodity. Apesar daqui eu estar falando de análise, de agricultura, de semente para o agro, a gente começa a colocar o nosso nome também na tecnologia que é usada por grandes centros de pesquisas internacionais. Então, eu gosto muito de trabalhar onde eu trabalho, porque eu acredito que a gente faz isso muito bem e a gente permite que todo mundo tenha acesso à tecnologia que deveria ser de todo mundo, né? Então, bom, para finalizar de novo, eu queria agradecer todo mundo do meu grupo, né? Acho que eles não estão aqui, mas esse é o Francisco, que ele é meu co-orientador, ele é da Exalc, que é a USP de Piracicaba. Eles têm uma parte bastante focada em agronomia para lá, né? O Agid também, que também é do IFIS, que é um grande colaborador nesse projeto. E, bom, é isso. Obrigada. Não sei se tem perguntas. Tem. Alô? Oi. Obrigado, Júlia, pela sua palestra. Vocês têm perguntas para fazer? Bom dia, Júlia. Muito legal sua pesquisa. Muito legal você estar fazendo uma pesquisa dessa no Brasil. E você falou aquela questão sobre cozinhar a pessoa. Eu fiquei pensando sobre isso, de tipo assim, esse software que vocês estão criando, de certa forma, é uma questão de engenharia reversa, né? De você conseguir criar um software para um hardware que, enfim, ou não. Então, o hardware também é nosso. Esse é o significativo, né? Na verdade, foi desenvolvido primeiro o hardware, e aí, quando terminou de desenvolver o hardware, falou, beleza, e agora? Como é que a gente vai fazer, né? Como é que eu vou controlar essa coisa? E aí começou o desenvolvimento do software em cima disso. Mas o hardware, ele é desenvolvido em cima das FPGAs, que é uma tecnologia na qual você tem um hardware reprogramável. Então, você consegue descrever o hardware a partir da linguagem VHDL e, enfim, é basicamente isso que a gente faz. Então, toda essa descrição de hardware, todo esse código que está dentro das FPGAs também é nosso. E o software foi desenvolvido para se comunicar com esse hardware em específico. Mas eu acho que tem sim uma questão de engenharia reversa, porque assim, a gente nunca vai surgir do nada, né? Vamos fazer desse jeito aqui, exatamente, que eu sonhei, sabe? Igual você sonha com o leão e joga no bicho. Ninguém sonhou com isso e no outro dia foi lá e desenvolveu. Então, teve uma série de pesquisa de como que outros equipamentos faziam isso. E isso também é uma coisa de por que, poxa, a gente pensar
começou a se ser pensado nisso lá em 2014, né? Então, você tem 10 anos de desenvolvimento aí. Então, foram muitos anos só de pesquisa de como fazer, por que fazer daquele jeito, protótipos que não deram certo. Então, hoje a gente tem já uma coisa que é bem estabilizada e usada, assim. Mas quando eu cheguei no grupo não era tanto assim, sabe? Então, a gente, de uns anos para cá, acho que de 2017 para cá, é que ele realmente deslanchou, assim. A gente chegou numa configuração que é mais fechadinha, né? mais certa, e a gente tem usado bastante para diversas aplicações. Agora ele já é algo que pode ser usado para aplicação. E só continuando um pouquinho nesse sentido, tipo assim, você sabe dizer como é feita essa questão de software para coisas médicas? Porque é uma coisa muito crítica, tipo, essa questão de testes. Você podia contar? Existe uma parte de testagem muito, muito grande, assim, para isso. E tem umas normas que a gente chama de SAR, que, por exemplo, hoje, por que a gente usa basicamente esses 3 Tesla? Porque existe uma quantidade de potência máxima que você pode depositar numa pessoa por segundo, sabe? Então, tudo isso é muito fechado dentro dessas normas. Então, o equipamento, se você fala lá, é uma pessoa que tem aqui dentro, tá? Ele não te deixa passar disso. Então, tem um nível de testagem muito grande. Quando eu entrei no grupo, na verdade, eu era tester. Não entrei para o meu mestrado, né? Eu vim em 2020 para cá e eu trabalhava fazendo teste. Eu trabalhava só com teste. E aí eu comecei a gostar, porque é isso, a academia, de vez em quando, a gente fica meio assim com ela, né? Então, quando eu terminei a minha graduação, eu falei, eu nunca mais vou voltar, sabe? Isso aqui é um adeus. E eu comecei a trabalhar fazendo algumas coisas em Python e com teste no geral. E aí eu vi essa vaga aqui e eu falei, por que não? Tipo, eu estava numa transição, era uma vaga que ia ser num lugar, era um bom dinheiro para quem estava começando, nananã. E aí aconteceu que eu fui mordida, né, pelo mosquito da academia de novo e decidi voltar para o mestrado, mas tem sim uma testagem muito grande com relação a isso. Não, muito legal, muito obrigado. Nada. Júlia, muito obrigada pela palestra, foi maravilhosa. Queria dar os parabéns também pela pesquisa de vocês e pelo avanço que vocês estão fazendo, por tudo que isso representa, né? Uhum. E queria saber também em relação a essas parcerias, em como vocês estão disponibilizando isso, principalmente para outros países. Uhum. Toda essa questão de patente, como funciona isso? Quão assustador isso é? A patente, na verdade, assim, como foi desenvolvido pela USP, porque são pesquisadores da USP, a patente tem uma parte significativa que é da USP. Então, no momento, a gente não pode vender esse equipamento, né? O que a gente faz, como ele ainda está em uma fase de pesquisa e de desenvolvimento, né? Ele está quase pronto, mas ainda não está pronto. O que acontece é que a gente recebe financiamento dessas pessoas, dessas outras universidades, para que eles possam, digamos assim, ter o equipamento e testar e ter o nosso suporte. E esse financiamento, para a gente, é bastante interessante, porque, por exemplo, tem diversas bolsas dentro do meu laboratório que são pagas por eles. Então, a gente consegue suprir um pouco essa necessidade de pagar os equipamentos, de construção, de melhoria, de inovação e até de mão de obra por conta disso. Como isso vai ser disponibilizado depois? Aí é uma questão que eu não sei de responder, porque assim, a ideia do meu orientador era que isso fosse um equipamento livre mesmo, assim, sabe? Que a gente pudesse... Óbvio que ele tem um custo de produção, mas que ele não fosse vendido... em questão de pensando muito em lucro, sabe? Era uma questão de devolver para a sociedade o que a universidade, o dinheiro que é investido na universidade e tudo mais. Mas como que isso vai passar, não sei. Mas no momento, atualmente, a gente tem essas concessões, assim, e o dinheiro que entra para a universidade, ele é, de novo, revertido em pesquisa para o projeto.
Perfeito, muito obrigada pela explicação. E aí fiquei mais interessada ainda em saber que vai ser, que tipo, pelo menos a ideia de vocês é disponibilizar isso como um software livre aí. Muito legal, obrigada. Nada. Isso. Mais. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber como que funciona a interação das sementes com os sons da ressonância magnética. Oi, como? Desculpa, Juno. Eu gostaria de saber como que funciona a relação das sementes com os sons da ressonância magnética. Os sons? Então, tá. O que vai acontecer com relação à ressonância mesmo das sementes, o que a gente chama de ressonância nesse sentido, magnética, é você colocar os spins lá dos átomos da semente para fazer um movimento de peão, né, para precessionar junto com o campo magnético. O som que a gente escuta, né, não sei se é esse som que você está falando, mas o som que a gente escuta dos aparelhos de ressonância, ele está muito mais relacionado com a parte elétrica, mecânica, com a transformação de corrente e de energia que vem em corrente nas bobinas. Então, é como se fosse um alto-falante. Mas é porque, assim, existem diversos tipos de ressonância, né? Então, tem a ressonância sonora, tem vários disso. Na ressonância que a gente está falando agora, é a magnética. Então, a vibração não tem muito a ver nesse sentido, né? O que a gente está buscando é essa ressonância da precessão magnética ali dos spins. É isso, não sei se era. Então, não tem aqueles vários barulhos diferentes. O barulho vem do equipamento. O barulho é só o equipamento, é o hardware fazendo barulho, sabe? Mas ele não interfere nas medidas, ele não tem nenhuma interferência nisso. É só mesmo a corrente passando pela bobina de cobre que você tem uma dilatação ali e isso vai fazer um som específico. Ah, tá. Obrigada. Nada. A gente está sem tempo para mais perguntas. Eu gostaria de agradecer novamente a maior conhecedora do jogo de bicho desse auditório hoje, a mestra e doutora Júlia Marcolan. E a gente vai para uma sessão de avisos agora. Obrigado, Júlia. Nada, obrigada. Além disso, a gente vai entregar uns brindes para você. Opa. De Keynote. E tirar uma fotinha.